Boa noite a todos os amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, podemos, ainda que desta forma, por meio das mídias digitais, meditarmos na palavra do nosso Senhor Deus e, de alguma forma, nos unirmos em volta das Sagradas Escrituras e sermos alimentados e fortalecidos mais uma vez. Antes de mais nada, oremos ao Senhor. Pai bendito, mais uma vez, rogamos a Ti que ilumine as nossas mentes e nos capacite a meditar nas Tuas Sagradas Escrituras e compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de hoje se encontra em Mateus capítulo 7, verso 13 ao verso de número 14, o qual podemos ler: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. No livro de Charles Spurgeon, pregador Charles Spurgeon, ele conta uma história interessante. Ele fala que, em certo momento da sua vida, contaram para ele sobre um barco que virou abaixo das cataratas do Niágara. E havia dois homens nesse barco, e eles estavam sendo levados pelas correntezas ali das cataratas, e as pessoas que estavam ali à margem pegaram, jogaram a corda, ainda que fina, aquela corda, mas pôde então estar ali salvando aqueles homens. A princípio pensou que salvaria os dois, porque um deles se agarrou firmemente, foi puxado para fora, ali em segurança, mas o outro, enquanto estava segurando, ele olhou para o lado e viu uma grande tora de madeira, um grande tronco, e pensando na questão, o tronco é maior, então tem mais segurança. Ele se agarrou ao tronco e largou a corda. Lamentavelmente, tanto aquele homem como o tronco foram levados e ambos ali caíram realmente no desfiladeiro, no despenhadeiro. Certamente muitos têm se agarrado a troncos, não certamente na corda da graça. Sim, nós somos salvos não por obras, nós não podemos confiar em sacramentos, em obras, em orações, em ações de graças, se não estivermos sustentados, unidos, ligados, sempre por meio de Cristo, ao nosso Senhor Deus. O que nos liga a Deus é Cristo. Sem Cristo, nós somos como esse homem louco que se agarrou a esse tronco de madeira e foi ali, realmente desperdiçou sua vida. Nós aqui em Cristo, pela fé, ainda que pareça simples, ali fina aquela corda, mas nós estamos sustentados pelas mãos do grandioso, do poderoso Deus, que nos traz então às margens, pelo poder infinito e gracioso, e que assim nos leva sempre a estarmos em conexão com Ele, e que nos impede de sermos destruídos. O cristão, como o nosso Senhor Jesus nos diz, é um ser motivado não pela pressão da lei, mas pelo amor a Deus. Os mandamentos do Senhor devem ter liberdade de aprofundar no mais íntimo do nosso ser, nas nossas mentes, nos nossos afazeres, nas nossas ações, tanto no nosso dia a dia, fora da igreja, quanto dentro da igreja. A nossa vida deve ser movida, dirigida pela palavra de Deus. Nossa justiça deve exceder e muito a dos escribas e fariseus da época do nosso Senhor. Não um legalismo, não uma busca em praticar para serem admirados, para serem aplaudidos, para serem reverenciados ali, mas nós devemos praticar por amor a Deus,
por temor ao Senhor, os seus mandamentos, como demonstração de que o amamos, de que queremos sempre fazer aquilo que lhe agrada. O Sermão do Monte foi dirigido aos discípulos, primeiramente, mas existia ali uma grande multidão. Provavelmente eles estavam ali próximo a Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, e alguns dizem que deve ser em um dos montes. Existem 2 montes ali próximo de Cafarnaum que são chamados chifres de Ratim, ou córneos de Ratim. Então, provavelmente tenha sido proferido esse sermão, que é um sermão mesmo. O Senhor falou ali por um grande tempo, claro, e explicou e ensinou ali aos seus discípulos, e eles assim repassaram para nós. E hoje nós podemos meditar em mais um ensinamento. Jesus não aboliu os mandamentos do Antigo Testamento, mas ele confrontou os erros, as práticas erradas daqueles que deveriam ser os que ensinassem corretamente a palavra de Deus à população, ao povo, mas que estavam torcendo, estavam manipulando ali a lei. E por isso o Senhor não revoga, mas ele vem então falar de forma fiel, de forma correta, de forma verdadeira, com verdadeiro nosso Senhor Deus, falar corretamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, ouçamos a voz do nosso Senhor que nos convida, nos faz um convite para a porta da graça. O Senhor mesmo fala que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Também em João 10, versículo 9, o nosso Senhor Jesus fala que Ele é a porta. Ele é a porta, Ele é a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O Senhor é a porta. Ele fala, venham, venham. Aqui o Senhor está convidando. O apelo de Cristo é apresentar de tal forma que não aparenta nenhum atrativo para o mundo. As pessoas ouvem e leem sobre Jesus e aparentemente não há nada agradável. Imagine ainda no primeiro século que Jesus ali, um filho de carpinteiro também, e alguém simples, pobre. Isaías fala que ele não era bonito, não era um homem aí lindo nos padrões da época, mas era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, então, para cumprir a vontade de Deus o Pai, mas o povo rejeitou, como muitos têm rejeitado ainda. Esse caminho não é um caminho caro, não é nos cobrado uma passagem por esse caminho, mas é algo gratuito. Isaías 55, versículo 1, a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor nos fala da graça, o Senhor nos fala que o preço foi pago, e Ele nos convida. E é complicado para muitos entender isso, como ir a alguém de forma gratuita, como receber salvação se não for pelos meus méritos, se não for pelas minhas práticas, pelas minhas penitências. O que eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que buscar a ajuda de outro a não ser Cristo, eu não tenho que confiar em outro a não ser Cristo. Sim, nenhum outro. Nós não podemos nos apegar à corda da graça e ao tronco da perdição, como no caso da história. Nós temos que optar, mais uma vez que nós confiamos em Cristo, nós verdadeiramente estamos seguros. E isso nós devemos entender. E as pessoas devem entender isso, mas os corações não têm aderido, não têm buscado o Senhor. Porque alguém que nasceu numa cidade humilde, foi pobre, alguém que foi perseguido, que foi crucificado, que se fez maldito na cruz em nosso lugar, tanto na época quanto hoje, não é interessante para a maioria, para as multidões. Recebemos um convite então claro
para essa porta da salvação, que é essa porta graciosa, que é Cristo. Não nos foi passada uma mensagem complicada que devemos solucionar algum enigma, algum quebra-cabeças, mas é um convite que até uma criança pode compreender. Uma porta que nos conduz, uma porta que nos concede esperança, uma porta que nos concede salvação, uma passagem por essa porta que é graciosa, pois o preço então foi pago. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós temos ouvido dessa voz? Nós temos ido até essa porta das ovelhas? Nós temos nos dirigido ao nosso Senhor? Ele é o pastor que se coloca ali. Mas como é que pode ser um pastor? Ele pode ser uma porta. Na verdade, naquela época não tinha porteira como nós temos hoje. Na verdade, a entrada ali do curral ficava o pastor. O pastor era a porteira. O pastor era a porta. Ele é aquele que chamava e colocava suas ovelhas para dentro e impedia dos lobos, dos ladrões entrarem naquele lugar. Ele era a porteira, ele é a porta da nossa salvação. Também ouçamos do Senhor, nosso Senhor Jesus, que nos adverte contra o caminho fácil, mas rumo à perdição. Um caminho fácil, um caminho que não tem complicações, mas podemos ficar satisfeitos em seguir, na verdade nós não podemos ficar satisfeitos em seguir a moda, os modismos, andar segundo a corrente, segundo o fluxo desse mundo no qual vivemos. O Senhor nos diz que realmente deveríamos viver aqui. O Senhor, quando ora a Deus o Pai, fala: Pai, não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. E por isso nós estamos aqui por um motivo. Nós devemos professar a fé no nosso Senhor e viver de acordo com a sua vontade, a qual Ele tem nos ensinado, nos revela através das Sagradas Escrituras. Mas muitos não têm desejado viver dessa forma. Têm preferido realmente esse caminho largo, esse caminho espaçoso, rumo à perdição. É algo tranquilo, está repleto ali de viajantes, porque esses, como em Gálatas 5, 19 a 21, falam, esses têm buscado as obras da carne, que são conhecidas, a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, tem muitas outras coisas. E essas pessoas têm buscado isso e não ao Senhor. Têm buscado o que o mundo tem lhes oferecido. E o seu ditado é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eles querem aproveitar, querem curtir a vida, como dizem, mas não é bem assim. São muitos os que entram por esse caminho largo, que não exige mudanças, que não falam ali palavras de arrependimento, que não exige santidade, que não existe separação ou que não exige mudanças profundas de vida. Nesse caminho tudo é permitido, tudo é agradável ao eu, o eu humano. Nas palavras do pastor João de Oliveira Souza, pastor da minha juventude, lá de Uberlândia, Minas Gerais, ele dizia que o pecado é um doce veneno que mata. Um doce veneno, mas que mata. Assim é essa porta que muitos têm trilhado, que muitos têm buscado, que muitos têm adentrado por esse caminho fácil, mas que leva à perdição. Essa é uma verdade terrível que deveria provocar em nós um profundo autoexame no nosso coração e que nós deveríamos nos perguntar: em que caminho estamos? Em qual estrada temos viajado? Nós deveríamos ser honestos e buscando esse espírito honesto, realmente sondar para que o Senhor nos mostre se
realmente temos trilhado o bom e reto caminho. Deveríamos estar preocupados e temerosos se a nossa religião é a mesma das multidões. Nós não podemos também deixar-nos levar, eu sigo a religião do meu pai, ou pela tradição, já é costume aqui, por isso eu estou, ou eu na igreja, por isso eu faço o que faço. Não. Nós devemos fazer e viver por amor a Cristo. Não para agradar, ou para não sermos cobrados, ou para não sentirmos vergonha de não estarmos ali, na comunhão, junto ali das pessoas na igreja. Nós não devemos ir ali ouvir o sermão de um pastor e cantar alguns cânticos e realizar algumas orações, não. Quando nós nos reunimos com o povo de Deus, nós nos reunimos para prestar um culto ao Senhor, ouvirmos a sua voz, adorarmos a Ele com cânticos, falarmos com Ele através da oração em Cristo Jesus. É diferente, é diferente. Nós não podemos de forma alguma entrarmos nesse caminho. Se o que de melhor poderíamos afirmar é que nós vamos aonde os outros estão indo, frequentamos a mesma igreja e esperamos que no final sejamos tão bem-sucedidos quanto os outros, também estamos trilhando um caminho largo, um caminho fácil, um caminho que conduz à destruição. O que significa esse caminho fácil? Esse caminho que nós temos nos agarrado, mas que não a Cristo, que não entregando e confiando no Senhor, nos agarrando a Ele como Senhor de nossas vidas, como Senhor e Salvador de nossas almas imortais. Nele, unicamente nele, devemos nos apegar e confiar. Não nos nossos pais. Cada um prestará conta de si mesmo. Não em algum amigo. Não é pela fé do amigo, pela fé de Paulo, pela fé de algum apóstolo que já morreu e está na glória. Não. É pela fé nossa, em Cristo ou não, que seremos julgados. Em terceiro e último lugar, ouçamos a voz do Senhor que nos chama para um caminho difícil, mas rumo à salvação. Jesus é o caminho. João 14,6 respondeu Jesus: eu sou o caminho. E esse caminho nos conduz à vida eterna. E ele também fala no próprio João 14,6, eu sou a verdade e a vida. Ele nos conduz a essa vida, e são poucos os que têm recebido o nosso Senhor Jesus, e o Senhor não nos omite o preço, Ele não engana ou não esconde e depois revela, olha, ser cristão é difícil. Não. O Senhor já fala desde o começo. Vocês querem me seguir? Negue-se, tome a cruz e siga-me. O Senhor fala não de um mar de rosas, mas fala que assim como Ele, talvez necessitemos ali receber não uma coroa de glória nesse mundo, mas uma coroa de espinhos. Uma coroa de glória nos aguarda, mas no mundo vindouro. Paulo mesmo nos fala isso em 2 Coríntios 11, 24 e 28. Ele fala, olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes futigado com vara, 1 vez apedrejado em naufrágios, 3 vezes naufrágios, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Não era fácil. E não é fácil.
De forma alguma, o Senhor nos chama para uma vida fácil como cristãos. No mundo tereis aflições. Nós estamos passando aí por essas aflições como quaisquer outros. Mas ainda que passemos por adversidades, nós temos o Senhor ao nosso lado. Nós temos o fundamento da fé que nos salva, que nos preserva, que nos ampara em meio às aflições, em meio aos nossos temores. Não temos motivo algum para nos sentirmos desencorajados e abatidos se a religião que professamos não é popular e se poucos concordam conosco. Devemos lembrar as palavras do nosso Senhor Jesus nessa passagem, que estreita é a porta. Sim, estreita. Difícil. Não é fácil de passar por essa porta. O arrependimento, a fé em Cristo, a santidade na vida, sempre tem sido pequeno o número daqueles que têm buscado. São poucos aqueles que têm buscado realmente arrependimento e fé e uma vida constante na presença de Deus, uma vida constante buscando cada vez mais a santidade do Senhor através das Sagradas Escrituras, uma vida de santificação dia a dia, no dia a dia. São poucos. Não devemos estranhar se descobrirmos que somos considerados como pessoas estranhas, esquisitas, fanáticas, de mente estreita. Esse é o caminho apertado. Certamente é melhor alguém entrar na vida eterna na companhia de uns poucos do que ir para a perdição em companhia de muitos. Não adianta. É muito melhor, ainda que difícil, para uma vida difícil, mas sermos recebidos na glória. Assim nós podemos lembrar até da parábola de Lázaro e o rico. Lázaro ali em meio às suas chagas, em dificuldades e todas aquelas provações durante sua vida, mas depois de sua morte, ele foi recebido no gozo, na alegria, nos céus, na glória do Senhor. Mas e o rico? O rico que achava que tinha tudo, na verdade não tinha nada. Ele que achava que tinha muita coisa, na verdade descobriu que era pobre, que não tinha nada perante Deus. Lázaro, na verdade, era rico, porque temia e amava ao Senhor. Aquele homem foi lançado ali então no inferno, e por conta do seu desprezo para com o Senhor, da sua vida alicerçada somente na sua vontade, na sua barriga, no seu prazer, nas suas comodidades, certamente ele foi julgado por conta disso. Concluindo, ouçamos a voz do nosso Senhor, que nos convida para essa porta da graça, essa porta que, diferente do que muitos aí têm falado, não precisamos pagar nada por ela. Nós não precisamos pagar nada para obter a salvação. Todo o preço já foi pago em Cristo Jesus. Nós não negociamos com Deus. Nós não precisamos ajudar a Deus. Nós não precisamos dar uma mãozinha. Todo o preço foi pago na cruz do Calvário, por Cristo, unicamente por Cristo. Devemos também ouvir a voz do Senhor que nos adverte contra o caminho fácil, mas um caminho fácil que nos leva rumo à perdição. E também devemos ouvir a voz do Senhor que nos chama para um caminho difícil, mas um caminho difícil que nos leva, nos dirige rumo à salvação. É melhor, certamente, uma amarga verdade do que uma doce mentira.